Opa aí, beleza? Caio aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer um ranqueando diferente para vocês, que é um ranqueando super-heróis e vilões. Mas, como vai ser um vídeo bem, um pouco grande, digamos assim, porque eu quero fazer, esse no caso é da DC, e os seguintes vai ser sobre, o próximo vai ser sobre os heróis da Marvel. E aí depois vilões da DC, vilões da Marvel e por aí vai. Beleza? Depois eu vou fazer específico de heróis, sabe? Eu já tava afim de fazer esse tipo de vídeo há um tempo. Só que eu sempre esquecia, né? Aí vinha sempre alguma coisa na frente que eu priorizava e fazia pra vocês. Mas chegou o momento. Beleza. Pra quem é novo aqui, já se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like. Aqui embaixo está o Instagram do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Felipe. E aqui no YouTube eu falo sobre entretenimento, pop de modo geral, como músicas, filmes, livros, séries e conteúdo relacionado a esse tema. Se você é novo por aqui, já se inscreve, comenta, compartilha, faz tudo aquilo que eu já falei antes. E seja bem-vindo ao canal Hit Vision Pod. Ok. Esse aqui é um ranqueando da DC, dos heróis da DC. E como vocês já sabem, eu vou ranquear do que eu mais gosto para o que eu menos gosto, beleza? Número 1, Superman. Eu não preciso falar nada. Quem me acompanha nesse canal sabe muito bem que ele é o meu herói favorito desde a infância e continua sendo. Então não tem muito o que falar. Só acho o Superman muito com uma temática muito importante para mim, isso é pessoal. Então é isso, sabe? 2, o Batman. Batman é, assim, o herói vigilante mais inacreditável que já poderia ter existido nos quadrinhos, porque ele é um playboy, um ricaço, milionário, que perdeu os pais numa tragédia na infância e ele morria de medo de morcegos. Então ele usou o útil ao agradável, né? Para ele conseguir se tornar outra coisa, digamos assim, né? E se tornar o Batman. Então, assim, o Batman pra mim tem as melhores histórias, depois do Superman, claro. E por ele ser humano e não ter poderes, o único poder dele, além do dinheiro, é a mente dele, ele consegue derrotar o Superman lutando de igual para igual, só com um traje páreo para um combate corpo a corpo com o Superman. Sem dizer da Kryptonita, tá? Porque a Kryptonita sempre vem a calhar muito bem no momento certo contra o Superman, o que é muito bom também. E são embates maravilhosos, seja em live action, seja em jogo, seja em quadrinhos, não importa, é sempre bom. Número 3, Asa Noturna. Dick Grayson é o primeiro Robin. E cara, eu gosto muito de quando um Dick Grayson se torna o Asa Noturna, porque é sempre sei lá, eu digo um amadurecimento do personagem para ele se tornar um outro personagem, perdão, um outro herói, em desvencilhando, saindo da asa do Batman, sabe? Cara, é muito bom mesmo. Eu gosto muito das histórias do Asa Noturna. Número 4, Lanterna Verde. Aqui eu não especifiquei, né? Mas eu gosto de vários Lanternas Verdes. Tipo, o John Stewart, Guy Gardner, o Kilowog,
Não sou muito fã do Hal Jordan, tá? Porque eu acho ele meio babaquinha. E tinha um outro que agora eu esqueci, que eu não acompanho mais tanto a história dele. E eu não vou lembrar, de verdade. Mas assim, a história cósmica, né, dos lanternas são algo que me fascina. Número 5, Mulher Maravilha. É de longe a heroína que eu mais gosto, assim, que eu, lógico, mais acompanho, né, sempre que eu via a Liga da Justiça que passava no SBT. Ela era a única, né, depois da Mulher Gavião, que era a membro fixa da Liga da Justiça. A Mulher Gavião, que eu vou falar mais pra frente, ela já não é assim a minha favorita, sabe? Mas eu vou chegar lá. Número 6, Arqueiro Verde. Eu só comecei a gostar do Arqueiro Verde graças à série Arrow. E assim, claro, o Arqueiro ele tem basicamente, como eu posso dizer, sem comparar com Batman. Ele não chega nem perto, na verdade, de comparar porque a história é diferente, né? Então, assim, claro que na série tem algumas coisas, muitas coisas no caso da história do Batman. Sendo que no Arrowverse não tem nada a ver com Batman, não tem nada do Batman. Isso é mencionado depois de muitas temporadas na série e não tem aparição, não tem nada de Bruce Wayne, Batman, nem nada do tipo, né? Só tem uma menção mesmo, acho que na sexta ou na sétima temporada, quando o Oliver é prefeito, então ele cita o Bruce Wayne, cita Gotham e tal, mas como uma rixinha entre eles, sabe? Mulher Gavião, a número 7, ela é uma personagem, como eu falei, que também que eu conheci através da série animada, clássica da Liga da Justiça, em que ela é uma das, além da Mulher Maravilha, líderes fundadoras da Liga. E a história dela nessa série animada, cara, é surpreendente demais. Porque pra mim ela se torna, na Liga da Justiça Sem Limites, uma personagem, na minha opinião, muito mais foda do que ela era antes, quando ela era a Mulher Gavião. Depois ela se torna a Shaira Hall, né? E ela fica sem a máscara e tal, ela fica mais empoderada, digamos assim. Agora, número 8, Marciano, que é o Ajax, ou o John Jonks, ele... Cara, esse personagem, ele é surreal de foda, porque ele é transmorfo, ele fica invisível, ele se transforma no que você imaginar, ele tá se transformando. Ele é telepata, ele voa, ele consegue se modificar a forma dele, se tornar outra pessoa. E, sabe, cara, assim, não sei como que ainda não tem uma série específica dele, assim, só dele, né, como protagonista, ou um filme, porque eu sei que tem muitos fãs que gostam muito dele. Ele apareceu já em Smallville, na Supergirl, no filme da Liga da Justiça do Snyder Cut. Agora, o número 9, que é o que eu, assim, meio que nunca gostei, nunca fui muito fã assim, que é o Flash. Mas eu falo aqui especificamente do Barry Allen, que, lógico, com o decorrer da série The Flash, eu comecei a conhecer mais a história do Barry Allen, do Wally West também, que é o Kid Flash. E
E também teve outros, né, personagens sendo velocistas que eu não conhecia tanto. Inclusive quando se fala dos filhos do Batman, olha, dos filhos do Flash, do Barry. Só que a série em si, acho que muitos de vocês vão concordar comigo, que foi boa até, assim, na minha opinião, né, foi boa até a quarta temporada. Mas depois decaiu bastante, né? Me diga, qual a sua temporada favorita de The Flash? Aqui nos comentários, tá? Porque pra mim a série decai depois da quarta temporada, né? Agora, a última personagem que eu gosto, mas eu conheço não muito, não conheço tanto, é a Canário Negro da Laurel, Diana Laurel Lance, que é o par romântico do Oliver Queen, né? Dos quadrinhos e até na animação da Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho essa personagem muito foda, mas eu acho que ela merecia muito mais protagonismo que ela teve na série animada. Eu tive ainda mais conhecimento dela quando na série Arrow, né, que foi introduzida como a Sarah Lance, a irmã da Laurel, mas quando na terceira temporada, quando a Sarah morre, quem assume o manto é a Laurel, né? Então, mas enfim, na quarta temporada acontece aquela tragédia com a personagem e tudo mais, que, enfim, não dá pra entender de fato, né? Depois, na quinta temporada ela volta com uma Sereia Negra, com uma meta-humana, que, enfim, tem os mesmos poderes da Canário Negro e botam ela como uma meta-humana da Terra 2, que foi pra Terra 1, que, enfim, aquela confusão toda que a CW adora fazer e que a gente finge que entende. Enfim, e graças à série, meio que eu acho que estragou a personagem, sabe? Ela tinha tudo pra ser uma personagem com tamanha relevância como foi a Sarah, sendo a Canário Branco em Legends of Tomorrow, mas não foi o que aconteceu, né? É isso. Me diga qual é o seu ranking dos seus heróis favoritos da DC. Em breve eu estou lançando os heróis da Marvel, né? Meu ranking. E se inscreve, comenta, compartilha, dá seu like. Aqui embaixo está o Instagram do canal e ativa as notificações também. Tamo junto. Fui.